Oi, gente. Vamos aqui dar continuidade, né? Terminar a bonequinha e o cenário como eu prometi. Vou iniciar mostrando a vocês aqui o alisamento, né? Da emenda. Principalmente no caso dessa roupa, né? Que eu utilizei uma massa mais seca para fazer a roupa. Então, eu vou alisando, né? Acaba ficando mais emenda. E a gente vai colocando a massa fresca e fazendo as emendas para dar acabamento. Utilizo água e creme ou o lustramóveis, né? Misturado com água ou só o lustramóveis, a gente vai fazendo o revezamento do material para poder não encharcar a peça de água. Aí agora eu tô mostrando a vocês aí, né? Eu fazendo o caimento da roupa, né? Eu boto ela na posição que eu vou colocar ela no cenário. E vou dando o caimento da roupa, arrumando do jeito que eu quero que fique. E isso eu vou fazendo várias vezes ao decorrer do processo. Quero agradecer aí os novos inscritos e pedir mais uma vez para quem não se inscreveu, se inscrevam, por favor, me ajudem a continuar colocando os vídeos aqui, me incentivem com comentários, com a curtida, né? Deixa aí as sugestões. Agora eu tô mostrando aqui como eu faço as mangas. Essa manga, né, eu vou fazer uma manga assim, solta, né, babado para acompanhar a roupa. E vocês estão vendo que é uma massa que tá bem seca. Aí eu vou utilizando cola, vou dando cortes na massa para poder ela fazer o caimento que eu quero. E depois eu uso a massa fresca, né, ela para poder fazer o acabamento nas emendas. É uma dica legal. Sempre que você for fazer, se você não for botar tecido na sua escultura e quiser uma roupa, né, na escultura com caimento, né, na parte do biscuit, ou você utiliza uma massa que está mais seca, né, e vai fazendo a modelagem, ou você vai ter que aprender a fazer esses movimentos com a massa fresca, né, depois que colocar na roupa. Aí vocês estão vendo eu fazendo detalhes, né, algumas florzinhas brancas. Quando secou o vestido, eu fiz essa pintura aí, pintei ele de amarelo, tinta acrílica amarela, e fiz depois essas florzinhas aí para dar um colorido no vestido, né, para deixar ele mais, como é que chama? Estampado. Vamos pro cenário, né, vamos pro cenário. Eu utilizei alguns elementos que eu pesquisei aqui pelo YouTube mesmo. Eu queria fazer um cenário, sempre quis fazer e nunca tinha feito nenhum cenário assim mais elaborado. Não foi tão elaborado, mas enfim. Aí eu vou colocar aqui tinta. Vou utilizar a água, claro, para diluir, e um pouco de álcool. O álcool é para poder ajudar na secagem, porque o material que eu vou utilizar aqui para fazer, né, compor a árvore, né, para fazer a copa da árvore e simbolizar as folhinhas, vai ser espuma de colchão velho. Pode ser utilizado também aquela espuma de lavar pratos, né, velha. Eu triturei essa espuma, primeiro eu picotei ela em pedaços menores e depois triturei no liquidificador. E agora eu vou tingir com alguns tons de verde para poder fazer um colorido na árvore, tá bom? Outro material, gente, que eu vou utilizar, vocês vão ver logo em seguida, é o sisal, a corda de sisal. Inicialmente, né, eu cortei ela para fazer o tingimento, mas depois eu percebi que era melhor eu tingir a corda inteira e depois fazer o corte. E isso me possibilitou a fazer um corte maior, e eu fiz uns capins, né, mais longos assim, além da grama, para compor o cenário. Vocês estão vendo já cortado aí, depois de seco, eu cortei para fazer a grama. Eu sempre vou montando, né, para ver, para ter uma ideia de como vai ser o cenário. Vocês já estão vendo aí a árvore, né, que eu fiz com arame. Não tem muito segredo,
eu peguei alguns arames que eu tinha aqui. Coincidentemente eu tinha esse arame guardado verde, mas pode ser qualquer arame que você tenha mais firme. Não precisa ser muito firme, porque vai ser coberto com a massa, né? Muito molinho também não aguenta, mas eu só juntei vários pedaços de arame. Vocês estão vendo aí eu mostrando a base onde ela vai ser presa, né? Que é papel alumínio amassado, né? Dei um formato e cobri com massa. Então, assim, a árvore, né? Eu juntei o arame e fiz esses movimentos, né? Na parte de cima para fazer os galhos. Na parte de baixo eu fiz, dividi os arames, né? Juntos para fazer a raiz e enrolei a base dela com papel alumínio para dar um volume, né, para ela ficar mais grossa. E agora eu tô colocando aí a massa, revesti ela toda de massa e após a secagem eu fiz a pintura, né? Pode fazer algumas ranhuras também para aparentar a casca da árvore, né? Depois de seca, vocês estão vendo aí, eu coloquei as minhas folhinhas, né, que foi feito lá com a espuma do colchão tingida de verde. Eu comecei com as mais escuras e depois fui colocando por cima as mais claras. Agora nós vamos aqui, né, colocar a grama, né, nosso sisal cortado na base que eu fiz com o papel alumínio e a massa. Já pintei aqui, né, dei uma pintada no cenário com verde, alguns tons de verde e marrom. Aí passo cola. É importante falar sobre a colagem lá da árvore. Eu usei cola de silicone frio. Pode ser usado quente também, né? Silicone, a pistola de silicone. Mas tem certa dificuldade, né? E você vai escolher aí qual é melhor para você. Tô espalhando a cola, um pouco de água no pincel, para poder ficar uma cobertura mais uniforme, né? Em seguida, coloco aqui o sisal. Usem aí uma folha para poder recolher esse resto de material que acaba caindo, né? E depois você repor novamente no lugar que faltar, tá bom? Em seguida, nós vamos para a montagem, né, gente? Vamos colar agora a árvore e a bonequinha no lugar e compor o cenário aí. Aí já tá colado. E aí vocês estão vendo a graminha, ou o capim, né, mais alto que eu fiz com o corte do sisal, né, da corda. Desenrolei a corda e fiz cortes maiores para a gente compor o capinzinho. Essas florzinhas que vocês vão ver em cima do capim é massa que eu abri, né, e depois eu picotei ela toda quando ela estava seca. E aí eu colei por cima do capim para fazer as florezinhas, tá bom? E aí vocês estão vendo eu compondo o cenário, vou montando, colando as coisas, né? Vou vendo como fica melhor e vou colando. As pedras foram feitas com massa mesmo, de cores diferentes, né? Fui intercalando aí algumas cores quando eu montei as pedras. E vocês vão perceber aí logo na frente, quando eu for mostrando a parte do lago, da resina, que eu colei as pedras uma perto da outra, sem colocar nenhuma base de massa fresca. E isso fez com que não vedasse o terreno para colocar a minha resina. Então, fica aí a dica para vocês, se forem fazer parecido com o meu. Coloque uma base de massa, né? Vão juntando as pedras usando também massa fresca, porque aí vai fazer uma vedação, né? Vocês estão vendo agora eu colocando, né, na minha ingenuidade, achando que só essa cola de silicone ia dar conta da resina, mas isso não aconteceu. A resina acabou vazando pelas pedras. Eu não tive a paciência de esperar secar totalmente para fazer a segunda camada. Então, a minha ansiedade em terminar, em ver pronto,
atrapalhou bastante. Eu usei giz pastel, gente, para fazer o tingimento da minha água, né? Para colorir a água. Vocês estão vendo aí o vidro cristal, que é a parte A, e tem a parte B, né? No caso, a parte A é a resina e a parte B é composta por alguma coisa, gente. Poliamidas, que é o endurecedor. E aí vocês, para cada duas partes da resina, você coloca uma de endurecedor, certo? Se você colocar uma parte de resina, no caso, um volume de resina, vamos dizer que são 100 gramas, 100 ml, você vai colocar metade do endurecedor, né? Para cada duas partes, uma parte, enfim. E aí eu raspei, né, o pozinho e fiz aí a mistura para poder tingir a resina. Tem que ser bem misturada, mistura bastante, tem tempo, né, tem um tempo. E era para eu ter esperado ela curar também um pouco mais antes de usar. Enfim, vocês podem dar uma pesquisada aí no uso da resina também antes de utilizar. Aí eu comecei aí, né, gente, derramando aos pouquinhos, mas achei que ia dar certo. A minha barreira ali com cola de silicone. Mas o ideal mesmo é que eu tivesse feito toda uma vedação ao redor do cenário inteiro, né? Poderia ter sido com cola quente ou com a própria cola de silicone. Depois vocês vão ver aí que eu fiz uma barreira com aquele plástico, né, o acetato e durex. Só que eu fiz, já era tarde, porque já tinha sujado bastante de resina e ele não grudou direito. Enfim, a ideia, o mais correto seria ter feito com paciência uma vedação total e só depois que tivesse tudo vedado, de um dia para o outro ou horas antes. Mas eu quis fazer tudo numa mesma hora e não deu muito certo. Então, gente, fica a dica aí para vocês. Façam essa barreira, né? Estudem bastante antes. Eu assisti bastante vídeo, mas o que atrapalhou foi mesmo a ansiedade de ver pronto e não estudar direito aí o que eu ia utilizar como barreira e como eu iria fazer isso, certo? Eu achei que ia colocar as pedrinhas e aquele silicone bem baixinho ia dar conta. Então, o ideal também é, quando for fazer, né, fazer em camadas. Faz a primeira parte da resina, espera ela curar um pouquinho para poder sair as bolhas. Você coloca ela, derrama, né? Espera secar e depois você faz novamente o processo para poder derramar uma outra parte e assim vai fazendo sucessivamente até você terminar seu trabalho, né? Porque aí a resina cura e você não tem grandes problemas de vazamento, dependendo aí de como você vai fazer o seu cenário, tá bom? Então, gente, essa é a escultura. Embora eu não esteja totalmente satisfeita, né? Sempre tem esse problema, a gente não se sente tão satisfeito com o trabalho. Às vezes pode ser que aconteça e outras vezes não, mas a maioria das vezes eu sempre fico achando que poderia ter sido melhor. Aqui, como vai estar aí no vídeo, né, a parte de resina eu dei mole, né, fui afoita e acabei não fazendo o acabamento que deveria ter feito, nem deu certo, tão certo como eu queria, mas acho que ficou bonitinho e a ideia da escultura era trazer um sentimento em relação à leitura, né? Eu coloquei ela lendo aqui um dos últimos livros que eu li agora durante a pandemia e que me tocou bastante, que é a história de uma família judia, né? Que se esconde no anexo do trabalho do pai, né? Do patriarca da família, que é o livro da Anne Frank. Enfim,
E eu gostei muito desse livro e me inspirou a querer fazer esculturas ligadas à leitura. E aí eu fiz essa primeira e espero poder, né, espero conseguir aí fazer outras esculturas ligadas à leitura. Eu quero tentar fazer as autoras, né, de alguns livros que eu gosto. Vocês podem ver aqui que eu ainda não terminei, porque eu tive que refazer o rosto dela, uns detalhes, né, que eu não estava gostando, e aí eu tirei, e agora o pescoço ficou sem acabamento. Mas os outros detalhezinhos aí que eu fiz aqui, eu gostei bastante, né, que eu aprendi aí na internet. A grama aqui, o capim, as florzinhas, né, mesmo o lago não dando tão certo como eu queria, eu acho que ficou aí a experiência mais uma vez. A árvore também, para um próximo trabalho, fazer melhor, tá bom? É isso, até a próxima!